falando de Abraão essa noite. Primeiramente vamos estar orando que o Espírito Santo, a tia Marta já orou aqui, que o Espírito Santo possa estar falando nos nossos corações essa noite. Pai de amor, Deus de glória, abençoa esses irmãos que estão aqui, que a Tua palavra, Pai Deus, Pai, encontre lugar nos corações de todos que aqui estão. Em nome de Jesus que eu oro, amém. O texto é Gênesis 12, né, Rafa? Vamos estar lendo com a igreja. O chamado de Abraão. Diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que os amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sara e seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã e chegou na Canaã. Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra aos seus descendentes. Abraão, eu construirei um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel e a oeste de Ai e a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longe do caminho em direção a Neguebe. Naquele tempo uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é a mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. Até aqui, irmãos. Como Rafa colocou de manhã ali, começou a falar de Abraão, né? Abraão, ele, filho de Terá, ele tinha 2 irmãos, Noar e Harã. E quando ele foi chamado aqui, ele tinha 75 anos. O interessante, irmãos, é que Abraão, ele é 10 gerações após Noé, como o Johnny tinha colocado na semana passada, falando sobre a arca, né? 10 gerações. Eu estava em casa e pensando, cada geração é aproximadamente 40 anos. E Noé viveu 350 anos após o dilúvio. Eu fiquei pensando, será que Abraão chegou a ver Noé com vida? Né? Que interessante, né? Você imagina nós, né? Aí poder viver com o nosso tataravô. Que coisa boa, né? Coisa interessante. E Rafa enfatizou de manhã ali que nós não devemos andar ansiosos, não devemos olhar para o futuro com muita ansiedade. Isso é da lição da manhã, porque não conhecemos nosso futuro. Devemos olhar para Deus, aquele que sabe de todo o futuro. Amém, irmãos? Aqui vamos enfatizar os ataques, as armadilhas que o nosso pai da fé, Abraão, sofreu nessa jornada que ele inicia aqui
no capítulo 12 de Gênesis. Muitos problemas atingiram Abraão. O inimigo, ele é astuto. Ele vai na nossa fraqueza. Acho que uns 2 meses atrás, mais, né? Que eu fui na rádio com a Kátia, falando sobre depressão. Que o que é um problema para mim, para outras pessoas não são. Para você que está aqui não pode ser. O inimigo, ele vai aonde você é fraco. Tem pessoas que são fracas numa área e são fortes na outra. Por isso não devemos julgar. O que é uma batalha para você, para outra pessoa não pode ser. E aqui vamos ver as batalhas, as ciladas que o inimigo usou contra Abraão. Primeira batalha, primeira cilada que o inimigo tenta contra Abraão, ele é um problema material. Joaquim aqui quer pregar. O problema material. Vimos aqui em Gênesis 12:10. Naquele tempo uma fome terrível atingiu Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. O interessante aqui, irmãos, que quando Deus chama Abraão de Ur, uma cidade dos caldeus, marco aqui na antiga Suméria, Ur tinha 250 mil habitantes nessa época, e era um povo politeísta, tinha vários deuses, idolatria era algo muito forte em Ur. E quando Deus chama Abraão de lá, tira Abraão dessa cultura de idolatria. E nesse ponto aqui, no capítulo 10 de Gênesis 12, Abraão vai ao Egito. O Egito também era uma região de muita idolatria. Vários deuses, como os irmãos sabem, que estão afiados, que estudaram Gênesis esse mês, né? Agora vamos passar para... Johnny falou que vai mudar já, né? Até o tema ali já mudou certinho. Então, quando ele vai ao Egito, desce ao Egito, ele deixa de construir altar. Os irmãos viram aqui na leitura da palavra que cada momento da vida dele, ele construía um altar e adorava ao Senhor. E quando ele desce ao Egito, ele parece que esquece de Deus. Muitas pessoas olham assim, ele foi sábio quando ali ele mente sobre Sara, que não era sua esposa, né? Mas vimos aqui que tudo foi uma prova para Abraão. Quando ele estava no Egito ali, ele deixou de edificar altares ao Senhor. Deixou de adorar, buscar ao Senhor. Outro problema que ele teve foi problema ético. Mentira perante ao faraó, aqui no capítulo 10, mais à frente, quando Abimeleque também, onde ele mente sobre sua esposa, né? Que fala ali que era sua irmã com medo da morte. Foi um problema ético, uma mentira de Abraão. O nosso Abraão, nosso pai da fé, ele mentiu. Outro problema que ele teve, que o inimigo tentou usar uma cilada contra ele, e vimos aqui que ele era bem no início do seu chamado. Ele estava com 75 anos aqui. Problema espiritual. Como nós estávamos falando, ele desceu para o Egito e deixou de manter comunhão com Deus. Problema no relacionamento. Gênesis 12:4. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. Eló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu vejo aqui, irmãos, que Abraão tinha uma idade avançada. Ele não tinha descendentes. Quando ele leva Ló, filho de Harã, que já era falecido ali, irmão mais velho dele, eu penso assim que se eu não tiver filho, leva aqui o Ló, que é meu sobrinho, e ele fica como meu herdeiro. Ele ansiava por um filho. A promessa, o filho da promessa aqui que vemos nós na frente, que tem outras circunstâncias até o nascimento de Isaac. E ele teve conflito com Ló. Ele leva Ló, Deus chamou ele, ele leva Ló, e teve
teve uma situação ali que ele teve que separar de Ló. Teve um atrito. E esse foi um problema de relacionamento. Outro problema que ele teve, outra cilada, outra arma do inimigo contra Abraão, foi um problema psicológico. Medo. Abraão, pai da fé, ele teve medo. E Deus diz a ele, né? Não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Deus teve que chegar junto com Abraão, porque sentiu que ele estava com medo. Não temas, eu sou o teu escudo. O diabo, ele gosta de nos amedrontar. Como eu falei, tem situações na nossa vida que ele usa, ele fala, ele está ao nosso derredor, bradando como um leão, esperando uma oportunidade de jogar uma mentira, jogar uma cilada em nossas vidas. Ele teve também problema moral. Aqui mais à frente vimos o caso de Ismael, filho de Agar. Deus já havia falado com Sara, já tinha mudado o nome dela e tinha feito a promessa do filho. Mas se passa ali 10 anos, né? E eu acho que pelo um ato de falta de fé de Sara, ela pega Agar e leva a Abrão, aonde nasce Ismael. E o interessante é que dessa geração de Ismael descende todos os árabes. Toda a oposição que o povo judeu até hoje sofre é por causa da descendência de Ismael. Posso dizer, um erro que não estava no plano de Deus. Ismael não estava no plano de Deus. O filho que seria responsável pela geração de Abraão era Isaac, né? Como sabemos. Mas devido ali algo que foi colocado para ele, até hoje, vemos conflitos sobre esses descendentes. Porque para os árabes, o filho da promessa, o filho que Abraão teria, que seria a sua geração, é Ismael. E vimos que até hoje sofremos com isso, né? Ataques e armadilhas. Vimos aqui que Abraão lutou contra Satanás, que é o inimigo nas nossas almas, muitas vezes. E nós? Problema material. Perguntar para a igreja: alguém tem problema material? Será que todos não temos problemas? Eu acho que não importa a classe social, sempre há um problema, né? Muitas vezes, assim como vimos que Abraão passou, nós passamos por esse tipo de problema material. E esse problema muitas vezes nos leva a se afastar de Deus. Ali o problema que Abraão teve foi a fome, que ele não confiou no Jeová Jireh, que é o Deus que provê, e de imediato ele já vai ao Egito, onde tem o risco de cair de volta na idolatria que havia em Ur. Nós devemos confiar mais no Jeová Jireh, que é o Deus que provê. Muitas vezes, quando passamos por problemas material, a gente deixa de fazer o que é certo, procura algo ilícito muitas vezes, e isso nos afasta. E como vimos que Abraão, ele deixou de edificar altar, vimos ali na jornada dele, ele sempre edificava altar. Acontecia algo, ele edificava um altar e adorava ao Senhor. Quando ele vai ao Egito, ele deixa de edificar esse altar. E é o mesmo para nós. Quando passamos esses problemas materiais, nós deixamos de vir à igreja, de ter comunhão. No problema ético aqui que Abraão teve,
Foi uma mentira, muitas vezes insignificante. E você que está aqui essa noite, você costuma mentir? Aquela mentirinha que você, não vai fazer mal a ninguém, vai mentir para o pai, para a mãe, vai mentir no serviço. Cheguei atrasado, o que aconteceu? Furou um pneu, já está na ponta da língua. Acordou, perdeu o despertador, e você já inventa uma desculpa tão rápido, né? Nós somos tão rápidos em mentir. E temos que tomar cuidado com isso, porque a mentira, sabemos quem é o pai da mentira, né? Pai da mentira. Problema espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Você que está aqui essa noite, se você está aqui é porque Deus tinha algo a te falar. Como que está a tua vida espiritual? Está forte? Como está o seu culto a Deus? Você tem cultuado a Deus na tua casa, no teu serviço, na escola, para os seus amigos? Cuidemos, irmãos, para não perder essa comunhão que nós temos com Deus. Não deixemos espaço para Satanás. Quando deixamos de buscar a Deus, de ler sua palavra, de orar a Ele, de meditar na sua palavra diariamente, dia e noite, nós abrimos brechas para essas setas do inimigo em nossas vidas. O problema de relacionamento que ele teve ali quando se separa de Ló, e também ali quando ele teve que deixar Agar e o seu filho, o amor que ele tinha em Ismael. Você como pai, você como avô, imagina você ter que deixar um filho. Como que anda o seu relacionamento? Como que anda o seu relacionamento na igreja? Você tem honrado seu pai, sua mãe? Honrado seus filhos? Você tem um bom relacionamento no seu serviço? Com as pessoas que te conhecem? Você tem um bom relacionamento? Nós não podemos ser cristãos e ter relacionamentos com pessoas maus relacionamentos. É aquele tipo de crente que, eu sou cristão, Deus habita no meu coração, o Espírito Santo está em mim. Só que se aquela pessoa falar comigo, eu parto para cima dela. Pessoa com rancor no coração, pessoa que não libera perdão, famílias destruídas, irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com o filho, e avó que brigou com não sei quem. Isso não deve ter. Você não deve ter isso no teu coração. Problema psicológico, o medo que ele teve ali, que Deus teve que chegar junto a Abraão. Eu sou o teu escudo. Esse é um ponto importante para mim. Eu, preparando essa mensagem, Johnny falou, Júnior, pregue lá de sequência no Gênesis. E quando caiu nesse ponto aqui, eu fiquei lembrando do nosso retiro, que a Denise e a Liana, elas colocaram isso. Foi muito forte. Para quem esteve no retiro pode estar lembrando que a Denise colocou que muitas vezes o inimigo coloca que você não é amada, você não é importante. A Liana colocou a mesma coisa. Você não é capaz. Você é feio. Você não é digno. E são armadilhas. Se você pegar para mim e falar, Júnior, você é feio, para mim tá tranquilo. Agora tem pessoas que ouvem, você é feio, fica mal. Você não é capaz.
E o inimigo, ele usa isso. Como eu falei, o que é péssimo, horrível para uma pessoa, para outra não tem significância. Cada um tem o seu problema, que o inimigo, ele usa, ele vai aonde você é fraco. E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes o inimigo, ele sabe onde você é fraco. Ele vai no ponto certo. Eu até estava imaginando, né, que o inimigo, o Satanás, ele é um pescador. Raciocine comigo, isso de mim aqui. Eu sou pescador, amo pescar. Acho que a maior parte dos homens daqui também gosta de pescar. Quando está pescando, que você coloca uma isca ali que o peixe não quer morder. Você pode jogar na cara da traíra lá, do robalo, ele não quer morder. Daí você vai, troca a isca, joga outra ali. Fica mais atrativo pro peixe, mas ele não quer pegar. Quando você pesca de artificial, coloca ali uma cor, coloca outra, até achar a isca ideal para estar fisgando aquele peixe. O inimigo é assim conosco. Ele vai, o bima é aqui. Vou usar o exemplo do bima. O inimigo, ele vai jogar algo pro bima ali, que vai ser tranquilo lá. Vai jogar de volta e vai jogar. Ele não vai cansar de trocar isca. Vai ficar jogando. Até, se você não tiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, porque um peixe de estômago cheio não vai morder uma isca de plástico. Então, irmãos, fazendo uma analogia aqui, tá parecendo como que é aquela do iPhone lá? Victoria pegou igual o Pablo Marçal, né? Pegou o drive aí. Não devemos estar de estômago vazio. Não devemos estar vazio. Nós temos que estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Que até é interessante, né, irmãos, que fala se comparando a peixe, nós, né? Pós Cristo ali, quando os cristãos se reuniam, a casa que era marcada, a reunião, né, onde os cristãos eram bem-vindos, tinha um símbolo de um peixe, onde marcava que ali era um lugar seguro para adoração. Então faz um pouco de sentido a minha analogia. Então, irmãos, não sejamos, como eu coloquei, que estejamos cheios do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de Deus na nossa vida, para assim não dar brecha para essa isca de Satanás. Problema moral. Esse é um ponto interessante, irmãos, porque muitas vezes nós tentamos se adequar ao mundo. Até na igreja, muitas vezes, eu mais velho já, 36 anos, a gente é acostumado com a igreja do Itaqui lá, algo assim. Tem coisas que eu vejo que para mim, meu Deus, para mim é o fim do mundo. É a igreja tentando se adequar ao mundo. E muitas vezes, você como cristão, você tenta isso. E o interessante, irmãos, que nós temos que ouvir as nossas mães, né? Não sejamos todo mundo. Mas eu vou fazer isso porque é costume. Não sejamos, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um cristão comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Você não é todo mundo. Você é importante. Você é de Deus. Somos filhos de Deus. E vemos aqui Deus trabalhando na vida de Abraão, ano após ano, ano após ano. Saiu aqui de Ur com 75 anos, e com 100 anos ele tem Isaac. E vimos a graça de Deus trabalhando na sua vida, Deus estando junto com ele, ele crescendo, amadurecendo e chegando a ser o nosso pai na fé. Quando você fala em alguém que tem fé, o que vem na cabeça? Abraão, o pai da fé.
Pela fé, ele deixou sua terra, sua família. Pela fé, ele acreditou fielmente que Sara lhe daria um filho na velhice. Vemos ali quando Deus fala com Sara, né? Ela ri. Mas Abraão permaneceu firme, não, confiou. E muitas vezes nós buscamos respostas de Deus. Eu vou orar hoje para amanhã Deus falar comigo. Deus vai se cumprir já. E vimos a história de Abraão aqui que leva tempo. O tempo de Deus não é nosso tempo. É no momento certo Deus age. E o ponto mais que me marcou assim, lendo, você até estava conversando com o pastor, que você lê a Bíblia, lê e volta ali, e tem pontos que você já leu muitas vezes, mas quando você passa, o Espírito Santo fala com você, você sente a presença de Deus. E isso é maravilhoso, que a Bíblia se renova. Você lê o Gênesis ali, Gênesis é tranquilo, uma história que você ouviu desde criancinha, ouvindo. Mas quando você depois de grande lê, Deus sempre fala com você algo novo. Pela fé, Abraão entregou com obediência o pedido de sacrificar o seu filho. Em Gênesis 15:6, coloca lá, Rafa. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Ele foi um homem justo. Ele, com obediência, levou seu filho para ser sacrificado. Agora imagina os irmãos, desde o chamado dele até o nascimento de Isaac, até Deus pedir ele em sacrifício, quanto tempo não passou? Depois de tudo que ele viveu, de todo o chamado dele, Deus pediu o filho dele assim. E vimos que ele foi obediente nesse pedido. Vimos a promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Rafa, projeta para nós Hebreus 11, Rafa. Aqui em Hebreus, o autor ele fala um pouco sobre esse homem de fé, sobre o nosso pai Abraão. Não sabemos o autor de Hebreus. Muitos falam uma carta de Paulo, outros falam até que pode ter sido a Priscila, mas diz assim, Hebreus 11, do 6 ao 19. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenhamos fé. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo a receber a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde. Olha o tamanho da fé desse homem. Você tem uma fé assim similar? Você quer ter uma fé assim? E mesmo quando chegou à terra, lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa,
pode ter um filho, ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. E evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam a pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido promessa, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu Abraão. Concluiu que, se Isaque morresse naquele momento, Deus tinha poder para trazê-lo à vida novamente. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele fez a tremenda fé. Quando eu li esse versículo 19, Deus pode todas as coisas. Concluiu que, se Isaque morresse naquele momento, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. Amém, irmãos? Que fé, que homem. E Deus, com o tempo, foi capacitando Abraão. E hoje Ele quer capacitar você. Como anda a sua fé? Você tem exercitado a sua fé? Como vimos aqui em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. O mesmo Deus de Abraão, o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê, é o mesmo Deus que está aqui essa noite. É o mesmo Deus que você busca, que você fala com Ele diariamente. É o mesmo Deus que você entoa orações. Ele pode todas as coisas. Abraão aqui, ele creu que mesmo que ele viesse a vida de fato ali, Deus podia todas as coisas. Você quer ter uma vida de fé como Abraão? Olhe sempre para Deus, da onde vem o nosso socorro. Deixemos de olhar com tanto foco para nossos planos e olhemos para aquele que é o futuro. Nós somos peregrinos aqui, como diz Hebreus. Nosso tempo é curto. E como que é curto? Eu lembro de estar correndo igual Gustavo assim, no Itaqui. E no tanto tempo que passou, é muito rápido, muito rápido. Por isso devemos exercitar a nossa fé, amadurecer na fé, assim como Abraão. Vimos que Abraão, ele teve um amadurecimento. Não dar ouvidos às mentiras de Satanás, aquelas setas, aquela isca que tenta te derrubar, tenta te deixar fraco, desestabilizar você, para assim ele poder estar te pescando, fazendo você ter uma vida medíocre perante Deus. Que você essa noite possa ter um upgrade, crescer, amadurecer, exercitar a sua fé, que nós possamos sair daqui fortalecidos, que as mentiras que Satanás conta aos nossos ouvidos, nas nossas vidas, não tenha efeito em nós. Você que se acha que você não é capaz, você é capaz. Você que se sente, como a Denise tinha colocado no retiro, que você não é amado,
Você é muito amado, muito, muito amado. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é filho de Deus. Que você possa sair daqui essa noite com essa certeza. Deus fala para você essa noite: cresça, cresça, amadureça, confie mais em Deus. Tenha fé, muita fé, porque Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.